Olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a nossa análise vai ser sobre a série Black Doves. Assisti Black Doves. Será que vale a pena? Vamos ver. Black Doves é a nova série de sucesso da Netflix, estrelada pela Keira Knightley, fazendo um papel totalmente diferente. Nessa série, a Keira faz o papel, é Ellen, né? A personagem dela é Ellen e ela é uma espiã. Só que ela, vamos dizer assim, é uma espiã do mal. Por que ela é uma espiã do mal? Porque ela não trabalha para o governo, ela é de uma organização que vende informações para quem pagar mais, ou seja, uma organização mercenária, a chamada Black Dove. A missão dela já há 10 anos atrás foi se envolver com o secretário de defesa britânico. Ela se envolveu com ele, ele acabou se apaixonando por ela, eles casaram, tiveram um casal de gêmeos e todo esse tempo ela passa informações que ela recolhe com ele para essa organização. É a função dela dentro desse relacionamento. A série também apresenta alguns outros personagens, como por exemplo o Sam. O Sam é um amigo da Ellen, que na verdade eles se conheceram através da organização, ele já fazia alguns trabalhos para a organização e ele foi chamado, quando ela entrou lá, para treinar ela. Ele ficou 7 anos afastado e quando ela apresentou um certo risco, um certo perigo, a organização chamou ele de volta para que ele cuidasse, né, para que a Ellen não fosse nem desmascarada e nem morta. Por que ela estava em perigo? Bom, no primeiro episódio, logo de cara, a gente vê o rapaz, ele está andando na rua e ele liga para um outro rapaz dizendo que ele acha que está sendo seguido. E eles ficam numa ligação em 3. Então, são esses 2 rapazes e uma moça. De repente, a gente começa a ver que cada um deles morre. E, na verdade, esses personagens são... O rapaz que está na rua é um agente do governo, o outro rapaz é um jornalista de tabloides e a moça é uma vendedora de joalheria. O rapaz que está na rua, ele senta num banco, grava uma mensagem e aí é atingido por um tiro. Essa morte abala demais a Ellen, porque a gente descobre que este rapaz era amante dela. Em todo momento mostra que ela não tem nenhum sentimento pelo marido. Ela está lá cumprindo uma função, ela está lá como uma espiã infiltrada, ela organiza festas, ela organiza jantares, ela é aquela pessoa, mulher de político, né, de pessoa importante, totalmente famosa, né, vista em todos os eventos com ele, organizando eventos e tal. Então essa é a função dela normal, como toda esposa de político. Ela decide então que ela precisa descobrir quem matou o rapaz que era o amante dela e se vingar. Num determinado momento, Ellen, chega no apartamento onde o rapaz morava, o amante dela morava. A dona lá, o senhorio, né, que as pessoas costumam chamar, abre a porta, fala: pois é, a polícia já esteve aqui, você é parente dele? E ela fala: eu sou a namorada dele. E ela: meus sentimentos, abraça ela, faz ela subir, deixa ela à vontade e tal. E ela vai procurar alguma pista lá dentro do apartamento dele, né? E ela acha um HD lá dentro. Nisso chegam outras 2 mulheres disfarçadas de policiais e ela ouve toda a conversa lá da portaria. Ela já se esconde, já pega a arma dela, aí as moças entram, aí começa uma luta. Ela, na verdade, ela tá só com uma faca, né? E as moças estão com pistolas, com silenciadores. E elas começam a lutar, ela consegue dominar as moças. Quando ela já tá ali correndo risco, o Sam chega, estoura a cabeça de uma delas, espirra sangue na Ellen inteirinha e a outra se assusta e sai correndo pela janela. Então vamos começar a pontuar desde aí. Ela é esposa de um político, secretário de defesa. E ela chega sem nenhum disfarce, sem nenhuma peruca, sem nenhum bigode, nada. Ela chega de cara limpa,
no apartamento e fala: eu sou a namorada do rapaz que morava aqui. Ela se enche toda de sangue, entra no carro do Sam, não mostra como eles saíram, não mostra como eles limparam aquele apartamento, não mostra se a moça, a senhora dona do prédio, ouviu um barulho sequer. Ela não foi morta. Enfim, toda a luta aconteceu. O rapaz entrou, o Sam entrou. De que forma que ele entrou no prédio, né? Porque todo mundo tocou a campainha. Ele simplesmente chega com uma bazuca e estoura a cabeça da moça e não acontece nada, ninguém vê, ninguém ouve, nem nada. E de repente eles já estão na rua, dentro do carro dele, indo para casa. Ela chega em casa, nada acontece. Ela volta para casa ensanguentada, só mostra ela tomando um banho e dá um beijinho nas crianças. E a trama é até interessante, porque o que acontece na trama é o seguinte: um ministro chinês é encontrado morto no apartamento onde ele estava hospedado numa visita dele em Londres. Polícia Metropolitana disse que foi de overdose, o que é justificado já que a filha dele é uma conhecida baladeira e frequentadora de lugares escusos onde substâncias são ingeridas. Só que os chineses não acreditam nisso. Eles acreditam que a polícia está sendo conivente em encobertar o assassinato, porque eles acham que quem matou o ministro foi os americanos, foi a CIA, já que um rapaz é visto num vídeo de segurança saindo do prédio, do apartamento onde morava o ministro, e esse rapaz era namorado da filha do ministro e eles descobriram que ele era um agente da CIA. E depois, misteriosamente, eles conseguiram esse vídeo, mas misteriosamente todos os outros vídeos de segurança sumiram. Eles propõem o seguinte: a visita do ministro lá era para uma proposta de uma construção de um novo armamento, algo parecido com isso, que eles queriam a cooperação da Inglaterra. A Inglaterra está sendo firme em negar essa cooperação e eles acreditam que a CIA assassinou o ministro justamente para evitar que esse acordo fosse dado seguimento. Então a China propõe o seguinte: se vocês aceitarem o nosso acordo, a gente esquece essa história do ministro e aceita a teoria de que ele morreu de overdose. Mas nesse caso é o marido da Ellen, que é o secretário de defesa, que é sempre o contatado pelos chineses, e ele é firme na posição dele de não aceitar. Sam acaba descobrindo, num lugar alto assim, ele descobre entre umas folhagens uma cápsula de bala, assim, de rifle, né? E aí ele manda para fazer uma análise, conseguem, né, todo o DNA, toda a digital, e ele liga para ela todo satisfeito e fala assim: olha, eu já sei quem foi que matou, foi um sniper, acabou com 45 pessoas lá no Afeganistão e tal, né? Pô, então eu quero ir também. E ela tá lá atendendo o telefone, as crianças com a babá, fazendo brincadeirinhas e tal, e ela lá conversando no cantinho ali, fala assim: tá bom, eu vou aí. Ele fala: tá, eu tô te esperando aqui no final da sua rua. Aí ela simplesmente sai e vai com ele. Chegando lá no apartamento não tem ninguém, mostra bem nitidamente um carrosselzinho que é um enfeite de Natal, porque está na época do Natal, e sozinho ele começa a se movimentar. Aí eles olham, tal, vê que não tem ninguém lá. Aí ela senta, fala assim: você acha, cara, tão experiente quanto esse ia deixar um cartucho da bala ali? Isso foi uma armadilha para pegar a gente. Aí nesse momento as luzes começam a piscar, aí ele dá um tiro na janela, os dois pulam pela janela, caem na piscina e o apartamento explode. Isso durante o dia, né, ao final de tarde. Aí os dois saem milagrosamente, não sei como, não sei de onde, entram no carro, vão para casa. Ela chega lá toda molhada, mas não mostra, só mostra ela tranquila, linda e bela em casa. Aí é de noite, o marido dormindo, os filhos dormindo, de repente ela vai, abre a geladeira e tal, e ela
vê, né, pelo reflexo que tem alguém entrando pela porta. Aí ela pega uma faca e ataca, mas o cara desvia e é esse tal de sniper, né? Ele tá com uma arma apontada. E aí ela dá um jeitinho lá, os dois começam a brigar no meio da cozinha. Ela domina o cara porque ela é muito mais esperta do que um sniper treinado no exército. Ela domina o cara, né? Isso em 10 anos de treinamento, atuando ali como esposa e mãe, e ela põe a arma na nuca dele, manda ele ir até um quartinho ali de ferramentas, parece, né? Aqueles que tem no fundo do quintal ali. Ela vai lá e dá um tiro na nuca dele e ele fica lá e ela matou ele tranquilamente. Isso depois deles terem lutado dentro da cozinha à noite, com todo mundo dormindo em casa. Segundo ponto, ela é esposa, como eu já disse, do secretário de defesa da Inglaterra. E a casa dele não tem um segurança sequer. Ela fica o tempo todo falando para ele: olha, a gente precisa ver, você precisa ver a questão da segurança. Ela fala isso umas 3 vezes durante o filme, até aparecer um guarda que fica ali no portão. No dia que o ministro morreu, a filha simplesmente desapareceu. E, junto dessa história toda, aparece uma senhorinha com 2 moças. Uma moça que são as seguranças dela, que mais me lembraram as seguranças lá do Nanny McPhee. Então tem esse detalhe também, eu acho que é até uma referência. Uma delas, a loira, é a parceira que fugiu ali naquela luta em que ele estourou a cabeça da outra. E a outra é uma nova. E a senhora baixinha é uma mulher poderosa ali da bandidagem da Inglaterra. E ela vai lá encontrar o Sam para cobrar uma dívida, porque há 7 anos atrás ele prometeu que mataria toda uma família, que eram 4 irmãos, e ele fugiu. Depois disso ele matou 3, um ficou vivo, e depois disso ele sumiu durante 7 anos. E agora ela quer cobrar, porque se ele não matar, as 2 vão matar o ex-namorado dele, que tem uma filha. Aí vai mostrar o flashback da história dele. Ele fingiu num túnel que o carro dele estava enguiçado. Aí quando o carro veio com essa família toda, ele parou pedindo ajuda e atirou. Quando ele foi para matar o último, um garoto ainda não matou e foi embora. E aí ele estava em casa, escutou um barulho. Quando ele olha pela janela, já tem vários carros chegando. Aí ele liga para Ellen e fala: olha, eu preciso da sua ajuda. Só que nessa época ela tá grávida, já estourando ali com um barrigão enorme. E isso é um flashback, né, dos 7 anos atrás, antes dele sumir do mapa. Aí ela fala: tudo bem, eu vou te encontrar. O namorado dele, Michael, levanta, fala: o que tá acontecendo? Já chorando, tremendo, morrendo de medo, né? Ele fala: é o seguinte, você vai ficar atrás de mim. Aí ele abre a porta da casa e começa a descer a escada. Tá subindo um cara, ele mata o cara. Aí tá subindo outro cara, ele mata outro cara. Ou seja, os bandidos sobem um de cada vez. Então fica lá aquela situação ridícula, o cara abaixadinho atrás dele, de olhinho fechado, ele guiando: olha, aqui tem um degrau, aqui tem outro degrau, e vai matando os caras que vão subindo um de cada vez. Aí até que uma hora ele é atingido de raspão, o cara que atingiu ele tá chegando e vai matar ele, daí ele leva um tiro, né? A Ellen chegou e disparou a arma dela, porque é a primeira pessoa que ela matou, e isso em 5 anos de treinamento. Por isso que eu falo que ela é muito mais esperta que o sniper. Ela matou durante o dia, no meio da rua. E não aconteceu nada, ninguém aparece, não tem nada, absolutamente nada. A chefona lá do Black Doves entra em contato com a Ellen e fala assim: olha, você tem uma amiga lá na embaixada americana, então eu liguei como representante sua, marcando um café, uma visita lá dentro mesmo, e você vai dar um jeito de entrar lá e encontrar o fulano de tal, que é o agente da CIA, namorado da filha do ministro. Ela vai, só que ela rouba um crachá ali, né,
tranquilamente dentro da embaixada americana, e nisso ela corre, chega até o cara e ela fala: olha, eu vim te entregar isso, porque a mulher lá, a chefona, deu um envelope para ela dizendo que era um bolo de dinheiro e ele poderia ficar tranquilo por 10 gerações. Ele só teria que vir com ela, trair a pátria dele. Só que ela falou para ele: olha, tem um carro assim assim lá fora, em 5 minutos eu te espero lá. Ela vai embora, entra no carro, eles ficam lá esperando, o cara aparece. E aí ele conta toda essa história, que na verdade quem matou o ministro foi um clã de bandidos, né, uma família, e que ele não tem nada com isso, e que eles estão atrás dele agora. E ele falou assim: eu só quero que você deixe minha família em paz. Ela falou: por que você tá falando disso? Pelas fotos que você me entregou, tá? Meus pais, minha irmã, meu sobrinho, todos aqui sendo ameaçados se eu não cooperar com vocês. Nisso, eles vão se esconder aonde? Na casa do Michael. O Michael, traumatizado, querendo voltar ao relacionamento com ele chega lá com mais bandido, gente ferida e tal, né? A Ellen tem que voltar para casa, porque a babá dela ali... Só que nesse meio tempo, enquanto o marido dela ainda estava lá no escritório, tem uma moça que estava toda hora em contato com eles, e a Ellen já começou a desconfiar dessa moça, principalmente porque ela usou um jargão que a chefona dela usava, então ela já sabia que essa moça era da organização também. E essa moça contou pro marido dela que a Ellen traía ele com aquele rapaz que morreu. E ele resolve, né, falar: olha, minha vida é problema meu, você não tem que se meter, e ponto final. E vai embora para casa, né? Só que quando ela chega, ele começa a mostrar o quanto ele ama, o quanto ele quer ficar com ela, que realmente ele não é um marido que dá a vida que ela gostaria de ter, sabe? Todas aquelas coisas assim. Ele é um cara extremamente apaixonado. Eu lembro de quando a gente se conheceu, eu fiquei contente quando você voltou, aquela coisa assim que ele não tá nem aí para a traição dela, contanto que ela fique com ele. E tem um ponto disso também, que foi antes de todos esses acontecimentos, que ele avisa para ela que vai ter uma cerimônia de homenagem, né, a esse funcionário público que morreu. Ia ser num bar. Aí o que ela faz? Ela vai até esse bar de chapéu e óculos escuros só. Ela põe um chapéu e óculos escuros. Aí ela entra lá com um crisântemo e coloca ali, ninguém vê, ninguém reconhece ela. Ela entra, coloca ali aquele crisântemo, e naquele crisântemo tem um microfone bem visível, mas ninguém vê também. Como pode uma coisa dessa? Como é ridículo uma situação dessa? Ela não tem um disfarce, ela não disfarça que ela participa de algum lugar que ela tem que viajar, ela simplesmente aparece da forma como ela tá, do jeito como ela tá, com a cara que ela tem, a não ser aquela ridículo disfarce de óculos escuros e chapéuzinho, e ninguém reconheceu ela. Gente, pelo amor de Deus, que coisa ridícula. É tudo muito mal feito, a trama tem até um sentido, é legal, é interessante, mas é tudo muito mal feito, não colou esse personagem, não colou sabe, tudo isso que foi feito foi muito mal executado, muito mal executado. Acaba com a festa de Natal, todo mundo festejando o Natal, a chinesa ficou festejando o Natal junto com as assassinas, e a festa de Natal na casa da Ellen, com o marido, totalmente satisfeito porque ela tá lá, e o Sam indo lá, um assassino, né, que ninguém conhece, que faz tudo durante o dia, durante a luz do dia, mas ninguém do governo e principalmente da Secretaria de Defesa sabe quem ele é, vai passar o Natal na casa dele numa boa. A única coisa que deixou o marido da Ellen mais satisfeito foi saber que ele era gay, não tinha nenhum relacionamento. Sem contar que eu esqueci uma parte. Assim, primeiro que o agente da CIA é cagão, ali é um palhaço, ele tem medo de tudo, ele é um bundão, não sabe fazer nada, morre de medo de tudo. Segundo, que tem um momento em que eles descobrem o tal do vídeo, né, que inocenta ele, então vai todo o pessoal da CIA, todo o pessoal da China, tudo para pegar o tal do vídeo. Foram todos lá, todos se confrontaram lá, porque quem quer pegar o vídeo primeiro. Foi um tiroteio absurdo. Quando ela sai sozinha de lá, né, daquele lugar, tem aquele monte de corpos jogados pelo chão. A única pessoa que fala com ela é esse agente bundão, porque quer dizer, todo o resto mais experiente morreu, só ele sobreviveu. Me poupe, né? Me poupe de tanta ridicularidade. E como que uma coisa dessa faz sucesso? Como que pode dizer que isso é bom? Não é bom.
Gente, não é bom. Para quem já assiste tantos filmes de agentes, de espiões, de coisas, isso é ridículo, absolutamente ridículo. Então fica aqui a minha posição com relação a esta série. Não vale o seu clique. É isso, gente. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aqui o seu like para fortalecer o nosso canal. Se inscrevam caso ainda não for inscrito. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você já assistiu, se você gostou, se você vai assistir, para conferir, afinal de contas é a sua opinião que importa. E também divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, para os seus amigos que gostam de vídeos desse tipo. E eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau!